culpando outros. A única saída para a reconciliação é a anistia ampla, geral e irrestrita. O resto é casuísmo para perseguir o presidente Jair Bolsonaro e a direita conservadora. Rogério Marinho, que foi ministro, inclusive, do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Post do governador Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Ele fala o seguinte: a história já mostrou que a anistia e o perdão são os melhores remédios para pacificar o país. Antes de mostrar o vídeo para vocês, eu quero só contextualizar. O nome do programa não é à toa, né? Vamos contextualizar essa fala de Tarcísio de Freitas, porque ele agora, depois de ter sido aí criticado por vários parlamentares da oposição, da direita e principalmente pelo filho de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, e as críticas eram no seguinte sentido, de que Tarcísio não estava apoiando Jair Bolsonaro, estava se esquivando deste momento que Jair Bolsonaro estava em prisão domiciliar e não estava cumprindo o seu papel de apoiador, não estava cumprindo o seu papel de citar o nome de Jair Bolsonaro como seu padrinho político. As pesquisas saíam com um número alto, de aprovação de Tarcísio como candidato substituto de Jair Bolsonaro para 2026, mas Tarcísio em nenhum momento vinha falando sobre Jair Bolsonaro. Em dado momento, Tarcísio dizia o seguinte: olha, eu só sou governador, não sou candidato à presidência e se um dia eu for, só o serei se tiver a aprovação de Jair Bolsonaro. As pesquisas foram crescendo, foram tirando Jair Bolsonaro das pesquisas, claro, porque ele está inelegível. E os votos foram transferidos para o Tarcísio, e o Tarcísio deixou de falar de Jair Bolsonaro, que gerou críticas da direita, gerou críticas dos filhos de Jair Bolsonaro. Nós vimos os áudios e as mensagens vazadas aí do Eduardo Bolsonaro com o pai, onde o Eduardo criticava o Tarcísio e que deixava claro que Tarcísio não iria defender o pai dele junto aos ministros do STF. E eu digo isso porque a gente sabe que o Tarcísio tem uma boa relação, uma boa articulação à frente ali do Supremo Tribunal Federal. Então o Eduardo dizia, olha, ele tem sim uma boa articulação com o STF, mas não está te defendendo junto e não vai te defender junto aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, Tarcísio agora mudou um pouco o contexto, veio a público dizer que se fosse sim presidente da República, a primeira coisa que ele faria era indultar, ou seja, livrar o presidente Lula da prisão, da cadeia ou da condenação imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Depois dessa fala, Tarcísio acabou se movimentando ainda mais, falando sobre o PL da anistia, vindo aqui a Brasília nesta semana, se movimentando muito nos bastidores, fazendo reunião aí com a direita, com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para tentar emplacar de vez a anistia na pauta do Congresso Nacional a partir da semana que vem. Agora sim, vamos ver o vídeo do Tarcísio. Na história do Brasil, sempre tivemos anistia. Foi assim no período colonial, foi assim no período regencial, foi assim no Segundo Império, foi assim no início da República. Vocês sabiam que Prudente de Moraes deu anistia para aquelas pessoas que se revoltaram nos primeiros anos da República? Vocês sabiam que Vargas deu anistia para quem participou da intentona comunista? Vocês sabiam que Juscelino Kubitschek deu anistia para as pessoas que se revoltaram em 55? E a lei da anistia em 79? E por que não dá anistia agora? Pedir anistia não é uma heresia. Pedir anistia é algo justo, é algo real, é algo importante. A anistia para essas pessoas é o reencontro com a liberdade, é o reencontro com a justiça, é o reencontro com a esperança. E nós precisamos nos reencontrar com a esperança. Tá aí, vamos ver o que disse o próprio Tarcísio sobre o vídeo que ele postou sobre a anistia, né? Ele fez um contexto histórico aí sobre a anistia no Brasil. Ele disse o seguinte: a história já mostrou que a anistia e o perdão são os melhores remédios para pacificar o país, tá aí. Então, Tarcísio de Freitas se mostrando aliado de Jair Bolsonaro e se posicionando neste momento político do cenário aqui no Brasil, do cenário político no Brasil. Temos Sóstenes, o Sóstenes, líder, que está sempre presente aqui no Metrópole, sempre muito gentil conosco. Sóstenes dizendo o seguinte:
Anistia já, CPMI da Vaza Toga. Eu até falei com o Sóstenes na semana passada, no início dessa semana, perguntei se ele iria assistir o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Ele disse que não iria assistir um julgamento que já tinha resultado definido e que isso era uma palhaçada, enfim, não iria assistir a esse julgamento, que iria batalhar mesmo era pela anistia. Mas algum, pessoal? Vamos lá, para o último. Agora sim, vamos para o 03, o filho 03 de Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, concedeu uma entrevista aqui para o Contexto na semana passada, falando sobre esse momento do julgamento, esse momento político, enfim, vamos lá. Ele disse o seguinte: deixa eu falar logo com todas as letras para que vocês entendam bem. Eu sei que vocês querem tirar meu pai da anistia para poder chantagear e forçá-lo a escolher o candidato que vocês querem emplacar. Qualquer anistia que não seja ampla e restrita não será aceita. Já irei conversar com a base parlamentar do PL sobre isso. A anistia será ampla e irrestrita ou não contará com o apoio da direita e não terá efeito de diminuir as sanções internacionais. Esses planinhos escusos de vocês não irão prosperar. Vocês estão brincando com coisa séria e vão acabar sendo vistos como colaboradores dos violadores de direitos humanos. Eduardo Bolsonaro deve estar dando um recado aí sobre as sanções, as possíveis sanções da Lei Magnitsky que foram impostas aí ao ministro Alexandre de Moraes, e a possibilidade de sanções também aos demais ministros que possam votar de forma a punir Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Tem mais vídeo, tem um último vídeo agora, a gente vai assistir, do Flávio Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro foi um divisor de águas na nossa nação. Jair Messias Bolsonaro veio para resgatar o patriotismo, o amor à bandeira, o amor à pátria. Mas nós sabemos, como o nosso presidente bem falou, dias melhores virão para o nosso Brasil. Desse ser humano, grande pai, um patriota que eu nunca vi igual na minha vida. Alguém que só quer o bem do nosso Brasil. Quando ele vem defender a família, o Instituto Família, não é defender o filho, não é defender um parente, um amigo, não. É defender o Instituto da Família. Coloca de verdade Deus em primeiro lugar. E não é discurso de marqueteiro. Muito obrigado pela referência que você é para mim. Eu já deixei bem claro aqui, eu não estou aqui somente por causa do meu pai, eu estou aqui por causa do meu país, eu estou aqui porque tem centenas de pessoas presas, sem nenhum merecimento para estar preso. Então a minha luta aqui é por justiça. E eu cheguei a comentar na entrevista da CNN, né? Se fosse feito um acordo para livrar a cara do Bolsonaro, eu não ia aceitar, o Jair Bolsonaro não ia aceitar. Desculpa estar emocionado do jeito que eu tô, porque o momento que a gente vive é delicado, é covarde. Eu não desejo isso para ninguém na vida, nem para uma pessoa que às vezes tem uma posição política ideológica da gente. Quem deseja o que está acontecendo com meu pai, o que está acontecendo com a sua família, é desumano.